1 Reis, capítulo 19, então a gente vai dar continuidade àquela ministração. Não vou nem perguntar se você se lembra do que eu já tinha falado na primeira parte, né? Porque é só você ir lá no canal e resgatar o vídeo, assistir de novo, tem poucos minutos, né? Eu acho que deu 12 minutos, né? 12 ou 15 minutos só. E logo nós tivemos a queda de energia, né? E o sinal já ficou comprometido. E hoje a gente vai dar continuidade, tá? A única coisa que eu vou fazer é ler novamente o texto, para vocês relembrarem o texto, relembrarem o contexto, e daí a gente segue. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E na primeira parte eu tinha feito já uma introdução desse texto, de onde o profeta Elias estava vindo, né, de um desafio aos 450 profetas de Baal, onde ele lançou o desafio, né, de que o Deus que respondesse com fogo, seria o verdadeiro Deus, né? Alguns meses atrás, antes da eleição, eu acho que antes do segundo turno, nós tivemos um camarada aí falando quase que a mesma coisa, né? E eu não vou dizer que ele queimou a língua, porque Deus não tem nada a ver com isso. Quando Edir Macedo vira e defendendo, né, o Bolsonaro, e ele falou assim, olha, isso num vídeo, ele faz essa declaração num vídeo, e ele diz assim, vamos ver quem é o Deus, no dia 30 nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus da direita ou se é o Deus da esquerda, né? E ele claramente estava dizendo ali que o Deus da direita, né, iria vencer porque Bolsonaro iria se reeleger, e isso não aconteceu, né? Então, de duas uma, ou que eu não acredito, ou o Deus verdadeiro é o Deus da esquerda, né? Não acredito, porque Deus não tem partido, Deus não é de direita, Deus não é de esquerda, Deus não é do centro. Ele é Deus, soberano e supremo sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, e a segunda questão é que... Esqueci. A primeira é essa, né? Que é de duas uma, né? O Deus o verdadeiro Deus é o da esquerda, ou então o Deus da esquerda é o Deus mais forte que o Deus da direita, né? Talvez ele tenha tentado dizer isso, e o bom que a gente vê nessa situação é que eles estão já migrando para o outro lado, né? Eles já estão migrando para o outro lado. Então, como dizia o filósofo, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, mudou a circunstância, eu mudo também, né? Mudou o presidente, eu mudo também, né? Então, Deus, ele não se envolve com essas coisas, isso é coisa de homem, gente. Isso é coisa de homem, você faz no teu nome. Quando eu voto no meu nome. Eu quero preparar uma mensagem a respeito disso, agora que já passou tudo, eu quero preparar uma mensagem a respeito do que aconteceu, a respeito de eleições, como que você deve se comportar em eleições, né? Eu costumo dizer que eu não oro por candidato, eu defino um candidato, mas eu não oro por candidato, eu oro por políticos constituídos, que é o que a Bíblia diz, que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Eu oro por autoridades constituídas, não por candidatos à autoridade. Isso eu não faço. No segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, eu tive minha posição, eu fiz uma escolha, mas eu fiz uma escolha no meu nome. E não orei para que aquele candidato que eu escolhi ganhasse. Não. Era uma escolha minha.
Ponto, acabou. Deus não tem nada a ver com isso. Lógico que a vontade de Deus ela é soberana. Deus ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos. E os seus planos e os seus projetos serão concretizados. E o homem não consegue impedir a concretização desses projetos. Amém? Então vamos lá. Lendo aqui a partir do versículo 1 do capítulo 19 do livro de Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta-te ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? A gente observa aqui, quando a gente lê esse texto, a gente percebe uma semelhança com os nossos dias, né? Com aquilo que nós vivemos, principalmente nessas eleições, porque o que aconteceu no monte, quando Elias ele desafia os 450 profetas de Baal, e ele vence esses 450 profetas de Baal, e ele pede para que o povo tome uma decisão, guarda muita semelhança com o que nós vivemos nesses dias de eleições.
Não é disso que eu quero falar, mas estou apenas chamando a tua atenção para que você veja como que a Bíblia ela é atual. E ela tem aplicação nas nossas vidas, nas nossas relações, nas questões humanas. A gente vê essa relação em todas as áreas das nossas vidas. Então a gente vê que 450 profetas de Baal foram desafiados. E eram 450 profetas que o povo seguia, porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. E aí Elias, como eu falei na primeira parte dessa mensagem, Elias ele chama o povo e diz assim: olha, vocês precisam tomar uma decisão, vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, sirva a ele. Mas se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas tomem uma decisão. Não cocheiem entre dois pensamentos. Não se apresentem diante de Deus e da vida mornos. Ou vocês são quentes, ou vocês são frios. Se vocês forem mornos, Deus está a ponto, como diz lá em Apocalipse, está a ponto de vomitar-te da sua boca. E essa posição Deus também espera de nós. Que a gente tome uma decisão a respeito da nossa relação com Ele, da nossa intimidade com Ele. E eu também falei na primeira parte, quando a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E a gente passa desse desafio de Elias aos 450 profetas de Baal, mais a instância de Elias para que o povo tomasse uma decisão, e a gente vem para a vida de Elias. Quando a gente vê que Elias ele recebe uma notícia de que Jezabel queria matá-lo, e ele permite que o medo entre no seu coração, e aí ele começa a agir por conta própria. Ele começa a tomar decisões baseadas no seu próprio coração, só que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não dá para confiar no nosso coração. Ou a gente confia em Deus, ou a gente está perdido, porque se a gente confiar no nosso coração, o nosso coração vai nos enganar. Por isso que a Bíblia vem e diz assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E aí a gente vem aqui para o versículo 3, que diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. A gente está acostumado a relacionar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores com os desertos. Os desertos da alma, os desertos da nossa vida, né? Quando a gente está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, ou quando alguém está passando por uma luta, por uma dificuldade, geralmente a figura de linguagem utilizada aí, né, para comparar a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade, é com o deserto. Geralmente a gente diz que a gente está passando por um deserto. Geralmente a gente diz que fulano está passando por um deserto, que cicrano está passando por um deserto. Sempre a gente relaciona o deserto com coisas ruins, com a dificuldade, com uma luta. E quase sempre nós imaginamos que o deserto ele se instala na nossa vida e acontece na nossa vida totalmente fora da nossa vontade e do nosso querer. Mas a gente percebe aqui no versículo 4 que Elias foi para o deserto. Ele não foi levado ao deserto, ele foi para o deserto. Quando a gente compara com a vida de Jesus, a gente vê que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. E ali ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Muito semelhante ao que acontece aqui com Elias, quando ele caminha 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento que ele recebeu do anjo. Mas
Ele foi para o deserto. Ele, por iniciativa própria, foi para o deserto. E isto muitas vezes acontece nas nossas vidas. Muitas vezes o deserto que a gente está passando está ligado diretamente àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Com a nossa desobediência a Deus. Com a permissão de que o medo tome conta do nosso coração e da nossa vida. E de repente a gente se vê num deserto. Porque aquele deserto foi provocado por nós. Aquele deserto teve origem na nossa alma. Aquele deserto teve origem nos nossos rancores. Aquele deserto teve origem nas amarguras do nosso ser. E na nossa desobediência. E com Elias não é diferente. Elias só se dirigiu ao deserto por total desobediência. Porque não era ali que Deus queria que ele estivesse. Não era para lá que Deus queria que ele fosse, diferente de Jesus. Porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor o levou para o deserto para ser tentado e ali jejuou por 40 dias e 40 noites. Então há muitos desertos que eu sou o autor. Há muitos desertos que eu sou o arquiteto. Há muitos desertos que eu sou o cultivador. Eu é que cultivo determinados desertos na minha vida. Mas a gente muitas vezes terceiriza a responsabilidade. A gente joga para uma outra pessoa, a gente joga para o Estado, a gente joga para o governo, a gente joga para a política. A gente joga para a nossa história de vida, para a nossa infância, para a nossa criação. Mas o deserto é nosso. Da mesma forma que nós criamos o deserto, nós podemos, com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, com a força de Deus, desfazê-lo. E é o que Deus começa a fazer na vida de Elias. A partir do momento que o deserto se instala na vida de Elias, Deus começa a tratar com ele para que aquele deserto comece a ser desconstruído. E Elias retorne à posição que Deus sempre quis que ele estivesse. Como é conosco. E aqui segue, dizendo assim, no versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele desistiu da vida. Ele desistiu dos seus projetos, ele desistiu dos seus sonhos, ele desistiu acima de tudo daquilo que Deus tinha para ele. E pediu para si a morte, como solução de tudo aquilo que ele estava vivendo. Deixou de depender de Deus. Não quis mais depender de Deus. Estava pesado demais aquela carga. Mas Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o convite que Jesus nos faz. Primeiro que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. Eu tenho que crer nesta promessa. Eu tenho que crer nesse convite. Que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, que o mais, as demais coisas, o Senhor fará. Aquilo que precisar ser feito na minha vida, será feito. Porque a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas realiza a vontade daquele que a enviou. E eu tenho que encher o meu coração com essa certeza, eu tenho que encher o meu coração com essa graça, eu tenho que encher o meu coração com essa promessa, com essa visão para continuar caminhando, ainda que esteja difícil.
continuar caminhando, porque Deus ainda não mandou parar. Quando Deus diz levanta e anda, você só para quando ele diz assim, olha, pare, é aqui que eu te quero. É nessa posição que eu te quero. É desse jeito que eu te quero. É quebrantado assim que eu te quero. É com essa determinação que eu te quero. É nessa dependência a mim e ao meu Santo Espírito que eu te quero. Mas enquanto Deus não disser isso para você, você continua caminhando. Você continua andando. E aí segue. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aqui fala de alimento físico. Mas muitas vezes e várias vezes o Senhor nos direciona a nos alimentarmos da sua palavra. Porque somente nos alimentando da palavra do Senhor que iremos conseguir forças para caminhar no deserto. Caminhando no deserto, eu preciso ser alimentado pela palavra do Senhor. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, que procede da boca de Deus. E Jesus falou isso estando no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, transforme estas pedras em pães. E ele disse, não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Este é o nosso alimento no deserto. O alimento, para quem está no deserto, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o jejum. São os cânticos, os salmos. Esse é o alimento para a alma daquele que está no deserto. E ele diz, coma e beba. Porque a sua caminhada é longa, a sua caminhada é dura, porque até você entender que esse deserto se instalou na tua vida por causa da tua desobediência, você vai ter que caminhar muito. Por causa da dureza do teu coração, você vai ter que caminhar muito. Por causa da sua dura cerviz, você vai ter que caminhar muito. Então você precisa se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. É ela que te mantém de pé, é ela que te sustenta, é ela que te fortalece. Por isso que eu falei anteriormente, encha o teu coração com esta palavra, encha o teu coração com essa certeza. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele segue, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E aí eu quero te pedir, coloca o teu nome aqui. Deus perguntando para você o que você está fazendo na caverna. A caverna não é o teu lugar. Caverna é lugar de morcego. Você não é morcego? Para morar em caverna, para viver em caverna. Não é aí que Deus te quer. Não é escondido na caverna.
A caverna da tua alma, a caverna do teu ser, a caverna da situação que você se encontra, a caverna dos teus problemas. Não é aí que Deus quer que você more. Ele quer sim que você se esconda no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descanse. Para que você possa dizer do Senhor: Tu és o Senhor, Tu és o meu Deus, o meu baluarte, o Deus em quem confio. Mas a caverna não é o teu lugar. A caverna não é o teu lugar. E aí você ouve Deus te perguntando o que você está fazendo aí dentro. O que fazes aqui, Elias? O que há para fazer numa caverna? Hã? O que há para fazer numa caverna a não ser lamber as próprias feridas? Se vitimar? Passar o dia todo, ó vida, ó dor, ó existência. Ficar lambendo as próprias feridas é a única coisa que se tem para fazer numa caverna. Ficar lamentando, chorando. E Deus vem e te pergunta o que você está fazendo dentro da caverna. Não é o teu lugar. Não é o teu lugar. E aí Deus vai tratar com Elias. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor. Olha o vitimismo. Tenho sido zeloso pelo Senhor. Essas coisas não poderiam estar me acontecendo. Tem um monte de gente aí que faz o que quer, peca todo dia, toda hora, e nada acontece com essas pessoas, mas comigo, que frequento todos os cultos, que dou meu dízimo, que dou minha oferta, que ajudo na cesta básica, que oro todo dia, que leio a Bíblia todo dia, que procuro viver uma vida santa, e essas coisas ainda acontecem comigo? Aí lá no final, o que Deus diz? Olha que hora que Elias recebe a resposta de Deus. Olha o que ele diz lá no versículo 18. Também conservei a Israel 7.000. Também conservei 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Esse lamento de Elias é respondido aqui. Quando Deus diz assim: Tu acha que tu és o único? Tu acha que só você me adora? Que só você me serve? Que você é a última Coca-Cola do deserto? Não, Elias. Tem muita gente que tem buscado viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade comigo. E as mesmas lutas que você está vivendo, essas pessoas também estão vivendo, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, como diz, se eu não me engano, a epístola de João ou Pedro, não lembro, que diz assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Oh, tadinho. Que dó. Que dó.
está replicando, querendo replicar a oração de Jesus na cruz do Calvário, profetizada lá no Salmo 22, se eu não me engano, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A gente gosta de fazer essa oração, né? Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou só? Os teus profetas a espada e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ô dó. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Disse-lhe Deus, sai dessa caverna. Sai, é uma ordem, não é um pedido. Não é um convite, é uma ordem. Saia dessa caverna. E põe-te neste monte perante o Senhor. Se coloque diante de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui. A caverna não é o meu lugar. A caverna não é o meu descanso. A caverna não é minha habitação. O meu lugar é na tua presença. No Monte Santo do Senhor, no Monte da Transfiguração. No monte que Deus fala. Saia e se coloque de pé diante do teu Deus. Se apresente a Ele e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu não aceito viver numa caverna. Eu não aceito que esse deserto continue na minha vida. Eu não aceito. E aí Deus começa a tratar com ele. Dizendo, olha, tá vendo esses ventos que sopram de um lado para o outro? Que tem impressionado tanta gente? E que tanta gente tem corrido atrás? Eu não estou lá, Elias. Eu não estou lá, Elias. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Sabe essas gritarias, esses barulhos? Essa agitação toda? Essa ansiedade toda? Eu não estou lá, Elias. Eu não estou lá. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Sabe todo esse sentimentalismo? Essas pessoas que declaram, eu estou sentindo, eu sentir Deus, esse fogo que a pessoa diz existir dentro de si, é fogo estranho, Elias. Eu não estou lá. Eu não estou lá. Porque Deus, a gente não sente, a gente sabe. A gente sabe, eu não preciso sentir Deus para saber que Ele está aqui. Porque eu creio naquilo que Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, eu não preciso sentir Deus. Fé não é sentimento, fé é certeza, é convicção das coisas que se esperam, certeza daquilo que você não vê. É assim que eu quero que você ande comigo, diz Deus. É assim que eu quero que você se relacione comigo, diz o Senhor. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um cício suave e tranquilo. Não adianta que na agitação da sua vida você não vai ouvir Deus. Não adianta ficar correndo de um lado para o outro que você não vai encontrar Deus. Aquieta-te. Descanse a tua alma. Descanse o teu ser.
Por que te abates, ó minha alma? Orou o salmista. Porque te comoves dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, aquieta o teu ser. Diga a tua alma, aquieta-te. Diga ao teu coração, aquieta-te. É no cício suave e tranquilo que nós ouvimos Deus e encontramos Deus. Marta, Marta, não disse Jesus? Marta, Marta, andas preocupada e inquieta com tantas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Senhor. Ouvindo Elias, versículo 13, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A entrada da caverna também não é o seu lugar. Não é pela metade. Deus quer que você deixe a condição que você se encontra por completo. Não é pela metade. Não é ficando à entrada da caverna que você vai dizer que você saiu da caverna. A caverna ainda está nos teus pensamentos. Talvez o teu ser, o teu corpo não esteja mais lá, mas ela permanece nos teus pensamentos, ela permanece nas tuas memórias, ela permanece nas tuas impressões. Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta-te ao teu caminho. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte ao teu primeiro amor. Deus está dizendo: Elias, volta para a tua posição de profeta. Volta para a tua posição de profeta. Profeta não come no palácio, profeta come na casa da viúva. Viu? Profeta come na casa da viúva, não come em palácios. Disse-lhe o Senhor: vai, volta-te ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É isto que Deus quer, que a gente levante na nossa geração reis e profetas, através das nossas vidas, através do exemplo que essas pessoas encontrarem em nós, da intimidade que temos com Deus. Como diz a carta de João, que diz assim, João ou Pedro, que diz assim que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. É nossa missão levantarmos reis e profetas nessa nação, reis e profetas do Senhor, pessoas que reinem sobre situações, pessoas que reinem sobre circunstâncias, pessoas que reinem sobre os problemas, pessoas que reinem sobre as dificuldades da vida e pessoas que profetizem a palavra de Deus.
Profetizem as promessas de Deus, profetizem a graça de Deus, profetizem o amor de Deus. E aí a gente vai para o versículo 18, que nós já lemos, que diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aquelas pessoas que não se venderam, aquelas pessoas que não se corromperam com culto à imagem, com culto ao poder, com culto às benesses, com culto àquilo que poderia aproveitar de Baal. O diabo no deserto pega Jesus, leva até o pináculo, mostra todos os reinos da terra e diz assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Esses 7.000, que é um número simbólico, não significa que existiam somente 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não beijaram a boca de Baal, ou seja, não tiveram intimidade com ele. 7 é um número perfeito, é um simbolismo, dizendo que Deus tem muitos que não se dobraram a Baal e nem o beijaram, que não se venderam, que não aceitaram a glória do mundo, a glória do reino, o poder desta existência, que tudo isso não passa de prato de lentilhas, onde muita gente tem trocado a sua primogenitura, a bênção da sua primogenitura, por um prato de lentilha. Porque foi isso que o diabo ofereceu a Jesus, propôs a Jesus. Você quer trocar, Jesus, a tua primogenitura por um prato de lentilhas? Infelizmente, muitos têm aceitado essa troca, têm concordado com essa troca. Então, para finalizar, eu repito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A caverna não é o teu lugar. O deserto não é o teu lugar. Volta para o teu caminho. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, meu Pai, nós te glorificamos, te bendizemos e te exaltamos, meu Senhor, na beleza e no esplendor da tua santidade. Graças te damos, meu Senhor, por este culto, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Oramos também, meu Pai, por todos aqueles que irão ouvir esta pregação, meu Senhor, que irão ouvir esta mensagem. Que todas estas pessoas, meu Senhor, sejam tocadas profundamente por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Que sejam ricamente abençoadas por Ti, meu Pai. Que elas também aceitem, meu Senhor, e atendam ao convite para saírem de suas cavernas existenciais. E que voltem, meu Senhor, ao seu caminho, lembrando de onde caíram, arrependendo-se, Senhor, e voltando ao primeiro amor, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, meu Senhor. Abençoe as suas casas. Abençoe as suas famílias, Pai. No nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, meu Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal, meu Senhor. Nos dê, ó Deus, um término de semana abençoado e um final de semana ricamente abençoado, Pai. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite,
com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém?